Boa noite, gente. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o que eu chamo de os automatismos da alma, né? Que tem a ver com esses hábitos, essa rotina na qual a gente se coloca aí. Então, quando a gente olha a nossa vida física, a gente tem um monte de rotina e um monte de hábitos. E essas rotinas têm a ver, várias, né? Essa rotina de casa, trabalho, né? E às vezes a gente tem que trocar essas rotinas, tem uns dias ali de adaptação, né? E às vezes são coisas muito simples. Por exemplo, você mora num lugar e você tira 2 semanas de férias, fica 2 semanas de férias no mesmo hotel, por exemplo, ou na mesma casa de alguém. Quando você volta para sua casa, você tem que se adaptar de novo. E é a sua casa que você mora há anos. Então, puxa, mas o garfo estava do lado esquerdo lá, agora tem que ir do lado direito. São coisas muito simples, mas a gente sente, puxa, eu estava tão, né? Estava tão mecânico o negócio que eu estou com dificuldade, agora eu preciso me adaptar. Isso é a nossa vida física. Então, as nossas rotinas, os nossos hábitos, eles acontecem com tempo e com esforço. A gente, para entrar numa rotina, né, seja lá de trabalho, por exemplo, é investido ali uma certa energia, em termos de tempo e esforço. Leva tempo para a gente chegar naquele ponto que a gente chegou. Só que por trás dessa rotina toda, desses hábitos todos, está o princípio inteligente, que o espírito comanda tudo. Então, apesar de ser algo físico, mecânico, completamente mecânico, né? No plano material, isso tudo é coordenado e ordenado pelo espírito. Então, André Luiz, ele tenta explicar isso daí, como é que funciona em termos de espírito, esses automatismos da alma. Então, ele vai por analogia. Ele diz o seguinte, na nossa vida física, todos esses hábitos e tal, ele chama de reflexos. Então, nós temos 2 tipos de reflexos. O primeiro tipo é chamado de reflexo congênito, ou seja, vem de fábrica, né? Congênito ou incondicionado. O que são esses reflexos? É tudo que é instintivo, é tudo que vem de fábrica. Por exemplo, alimentação. A gente tem fome, ninguém fica pensando, será que já está na hora de eu ter fome? Não, é uma coisa que vai acontecendo. Respiração, batida cardíaca, né? As funções básicas do organismo, elas são todas instintivas, do mesmo jeito que no animal. Essa é a nossa parte animal. Então, esse instinto de proteção, por exemplo, a nossa postura, né? Ninguém vai sair andando de 4, como os animais fazem. Então, tudo isso daí já é algo que está automatizado. Então, são reflexos congênitos. Em cima deles, acontece o que o André Luiz chama de reflexos condicionados, ou seja, nós nos condicionamos a fazer certas coisas. Por exemplo, esses reflexos condicionados, eles não precisam de córtex. O córtex, que aqui é a parte do cérebro criativa, ele não precisa. Porque os animais não têm o córtex e eles têm automatização. Alimento, já falei tudo aqui, respiração, tudo isso também está automatizado nos animais e eles não têm o córtex. Os reflexos condicionados dependem da utilização do córtex, ou seja, da nossa inteligência, da nossa criatividade. Então, por exemplo, algo como aprender a dirigir um carro. Então, no primeiro dia que você vai aprender a dirigir o carro, você fica ali todo nervoso, todo tenso, ainda mais se o carro tem câmbio, né, como era antigamente. Você fica ali todo nervoso, tem alguém do seu lado auxiliando ali e tal. Mas você entra no carro e você fala assim, não fala comigo, não faz som nenhum, não faz barulho nenhum, porque a sua concentração é máxima ali. Depois que você aprende a dirigir, 10 anos depois, você está dirigindo o carro, seja com câmbio ou não, ouvindo rádio, conversando com a pessoa do lado e ainda até fazendo texto no telefone, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, é algo que ficou completamente automatizado, né? Teve tempo e esforço que a gente teve que dedicar para chegar nesse ponto, mas é um processo que já está totalmente automatizado. E para a gente chegar nesse ponto, dessas rotinas assim, desses reflexos, tem muito erro, tem muita tentativa e erro, né? E tem que ter muita paciência, porque os erros vão acontecer. Daí vem o aperfeiçoamento de todos esses erros. Então, esses reflexos condicionados, eles são aqueles que nós temos e os animais não.
O animal não dirige carro, por exemplo, porque tem que ter córtex para isso. Tá? Então, isso nos diferencia do reino animal. E aí o André Luiz fala o seguinte: além desses dois, nós temos os reflexos psíquicos. Então, são 3: os incondicionados ou congênitos, os condicionados e os psíquicos. Bom, psíquico está ligado à mente, é algo que tem pouco a ver, pelo menos diretamente, com o plano material. Esses psíquicos, eles estão correlacionados com 3 coisas, que são o pensamento, o livre-arbítrio e as escolhas que nós fazemos. E nenhum desses 3 os animais têm. Quando você pula do reino animal para o reino hominal, a diferença está justamente nisso. Nós ganhamos 2 atributos, que são o livre-arbítrio e o pensamento. Então, com o livre-arbítrio e o pensamento, a gente faz as nossas escolhas e a gente começa a automatizar alguma desses processos ou dessas escolhas. Isso é psíquico, não é algo físico, não é o corpo físico, as células fazendo isso. Isso é algo mental. Só que esses automatismos que a gente entra, às vezes a gente automatiza vícios e às vezes a gente automatiza virtudes. Muito pouco virtudes e muitas vezes vícios. Então nós nos viciamos, no bom sentido da palavra, né? Nós nos viciamos a fazer o mal, porque nós somos espíritos de terceira ordem, vivendo num mundo de provas e expiações, que é um mundo onde você vai encontrar espíritos de terceira ordem que estão com o processo de fazer o mal automatizado em suas mentes. Isso é uma coisa impressionante, porque a gente não se pega, muitas vezes, na iminência de fazer o mal, né? E a gente não se pega porque a gente não está fazendo isso como algo consciente, do tipo assim, peraí, deixa eu pensar aqui, eu vou fazer mal para aquela pessoa, qual vai ser a minha estratégia? Eu vou assim, aí você está pensando, não é isso, aí você está planejando, você está fazendo engenharia de fazer mal, não é isso. O processo está automatizado, você simplesmente fala mal de todo mundo, independente da pessoa. Você simplesmente agride todo mundo com as palavras, independente da pessoa. Por quê? Porque está automatizado o processo. Só que, infelizmente, está automatizado na forma de vício, né? E essa automatização dos vícios é o que nos une todos aqui, porque é isso que espíritos de terceira ordem fazem. E eles vêm para um lugar como o planeta Terra para, praticando isso, uns com os outros, começarem a aprender a não fazer mais. Porque, por exemplo, os meus vícios, alguém pode perceber e pode falar, olha, você tem isso. Não quer dizer que quem vai me falar que eu tenho isso é perfeito, não é isso. Da mesma maneira, eu posso advertir alguém, você tem isso. E assim vai. Por isso daí o relacionamento, né? Por isso a vida em sociedade, que é para que nós convivamos com os nossos vícios em comum, para nos unirmos contra eles e desautomatizar. Você, para sair dos vícios e para ir para virtudes, você não consegue dar um estalo de dedo e fazer isso. Porque olha só, se você está, você que eu digo, todo mundo, né? Eu me incluo, é forma de falar. Então, se você está nos automatismos viciosos, para entrar nos virtuosos, primeiro você tem que desautomatizar os viciosos, ficar numa, digamos assim, postura neutra, para depois entrar na automatização das virtudes. Não acontece em 5 minutos, nem estalo de dedos e nem, muito provavelmente, não numa vida encarnada. É um processo muito difícil. Por que é muito difícil? Por causa da psicosfera na qual a gente vive. Nós vivemos nessa psicosfera. E você, para se desligar dela e fazer uma coisa diferente, é muito complicado, muito difícil. Então, nós concentramos a nossa atenção nessas coisas. O nosso foco é em cima disso, dos automatismos viciosos. E nós nos complicamos com isso. Nós nos colocamos, né, numa posição muito difícil. Nós nos colocamos, não é ninguém que nos coloca. Porque são escolhas, vem a partir do pensamento, livre-arbítrio e escolhas. E isso é pessoal e intransferível. Ninguém pensa por mim, ninguém tem livre-arbítrio por mim, ninguém escolhe por mim.
Então, esses automatismos que ele fala os automatismos da alma, não são automatismos de tarefas que a gente executa, como nas rotinas do dia a dia. São automatismos de sentimentos, de emoções, de vícios e de virtudes. Então, o desafio, digamos assim, do princípio inteligente é sair do círculo de automatismos viciosos para entrar nos virtuosos. Né? E isso é um processo que leva muito tempo. Diferente para cada um tem histórico espiritual diferente, mas a gente leva algumas vidas aí para isso, algumas encarnações. E a gente tem que sair, se a gente tem uma relação aí de 400 vícios, né, que estão automatizados, nós temos que derrubar isso um a um. Então, olha o tempo que leva. Né? Não é assim, todos os vícios acabam em 3 encarnações ou 4. Não, não é assim. É um processo que exige muito esforço e muito aprendizado, muito conhecimento para entender que isso tem que acontecer. Então, esses automatismos do princípio inteligente, eles estão expressos no nosso perispírito. O nosso perispírito carrega tudo isso. Então, quando a gente desencarna, que a gente volta numa próxima vida, eles estão lá. Então, o que a gente tem que fazer é tirar os vícios, ou ir começando a diminuir aqui, enquanto está encarnado. Porque aí no final dessa encarnação, a impressão que fica no perispírito é dos mesmos vícios, mas com intensidade menor. E assim vai, e assim vai. Está tudo gravado, está tudo no nosso perispírito, que é ali que está o nosso histórico espiritual. Tudo aquilo que está automatizado não exige esforço, né? A gente falou aqui em dirigir carro agora. A gente dirige carro sem mínimo esforço. Porque está automatizado. A gente vai se alimentar, refeição, sem mínimo esforço, porque está automatizado. Então, todos os processos que são automatizados, eles são executados sem esforço. Para nós, fazer um bem a alguém, fazer uma caridade, é um Himalaia. Né? A gente tem que cruzar o Everest para fazer um trabalho de caridade. Porque não está automatizado. A gente vai falar um pouquinho de caridade daqui a pouco. Então, todas essas dificuldades que a gente tem são parte do processo de aprendizado do princípio inteligente. E eles têm que ser, serão refletidos no perispírito. Independente de se a gente pratica vícios ou virtudes. No final da encarnação, aquilo ali vai impresso no nosso perispírito. Bom, então transformar esses vícios em virtudes passa a ser o grande trabalho do princípio inteligente, o nosso grande esforço. Então, por exemplo, quando você vai aprender a dirigir o carro, por exemplo, né? Voltando aí na analogia, vai levar, não sei, digamos 30 vezes, você tem que dirigir o carro 30 vezes, ou usando um termo mais antigo, fazer 30 aulas de autoescola para sair dirigindo o carro bem. Então, depois da terceira aula, alguns dos problemas que você tinha, algumas das dificuldades que você tinha, já não tem mais. Mas você tem todas as outras pela frente. Depois de, 10 aulas, vários daqueles problemas não são mais, estão começando a automatizar. A ideia de virar o volante, de fazer seta, está começando a automatizar, e assim vai. Então, durante o processo, fica fragmentado esse aprendizado, porque você já aprendeu alguma, mas não aprendeu outros. Então, fica fragmentado. Assim é na alma. Assim são os automatismos da alma, fica todo fragmentado. Então, tem coisa que a gente ainda não consegue fazer integralmente, tem coisa que a gente consegue. Tem coisa que a gente consegue parcialmente, tem coisa que nem isso consegue. Então, assim, a nossa alma fica muito fragmentada nesse sentido. E isso, às vezes, causa desânimo. Causa desânimo porque você fala, puxa, mas eu não consigo melhorar. Mas não é assim, você não entra no carro no primeiro dia e vai para a pista de Fórmula 1, não é assim. Então, eu usei a palavra desespero, esse desconforto, digamos assim, essa coisa que nos faz, puxa, eu não estou melhorando, a gente sempre está melhorando. Ninguém sai de uma encarnação pior que entrou. E essa é a nossa melhor encarnação. Como foi a melhor encarnação de Hitler, de Bin Laden, de Companhia Limitada. Essa é a nossa melhor encarnação. Então, no final dessa encarnação, nós vamos automatizar mais coisas do que quando entramos.
né? E queremos automatizar coisas melhores, em nosso próprio benefício. E o mais difícil de todos é automatizar a caridade. Esse é o mais complicado de todos. Porque, olha só, a gente, para fazer caridade, a gente chega no seguinte ponto. Eu vou fazer uma caridade ali para aquela pessoa. A caridade material, que é a mais fácil da gente compreender. Eu vou fazer uma caridade para aquela pessoa, ele está precisando de um dinheiro, eu vou lá e dar. Ah, mas e se ele pegar o dinheiro e for tomar cerveja no bar? Mas e se ele pegar o dinheiro e for dar para ele? Se ele pegar o dinheiro e for comprar não sei o que lá? Olha só, quem está em conflito não é ele. Quem está em conflito sou eu. Porque está fragmentado. A caridade está completamente fragmentada. Eu não consigo chegar e fazer caridade, olha, está aqui, eu fiz a minha parte. É livre-arbítrio. Eu não posso determinar em cima do livre-arbítrio dele que, olha, eu vou condicionar você, se eu te der o dinheiro, você tem que comprar o sanduíche. Você não pode comprar bebida, por exemplo. Né? Isso a gente faz nas coisas mais simples possíveis. Por exemplo, você dá um presente para uma pessoa que você olhou aquele presente na vitrine e falou, nossa, é aniversário do fulano, da fulana, a pessoa vai adorar isso aqui, vai adorar. Então dá lá uma camisa para a pessoa, sei lá. Aí você vê que a pessoa não usa a camisa. Aí você fala assim, por que você não está usando a camisa que eu te dei? Você entende? Não é para fazer isso. Isso é automatização de vício. Não tem nada virtuoso nisso. Então a gente ainda não aprendeu a entender virtude como virtude e vício como virtude. Porque está automatizado, está mecanizado. Então, caridade. Você já pensou se Jesus vai pensar em fazer caridade? Vai assim, deixa eu ver se para aquele fulano ali eu vou fazer caridade. Deixa eu olhar para ele, deixa eu ver que roupa que ele está vestindo, deixa eu dar uma olhada. Não existe, porque está completamente automatizado. Todas as virtudes para Jesus estão automatizadas. Ele não precisa pensar, fazer estratégia, como é que eu vou... Não existe isso. Ele não vai chegar e sentar no meio da terra lá e falar, meu Deus, será que eu faço caridade para essa pessoa? Me ajuda. Isso é uma coisa que não existe. Porque ele não está lutando contra a automatização, né, viciosa. Tudo isso já acabou nele. Tudo isso já acabou nele. Nós passamos por isso, por exemplo. Você tem vários binômios aí que a gente pode pegar aqui. Desonestidade e honestidade, por exemplo. Quando você é uma pessoa 100% honesta, não tem possibilidade nenhuma de você ser desonesto. Pode botar $1 milhão aqui que eu vou falar, quem que perdeu, gente? Quem que perdeu? Você não vai fazer nada com aquilo ali. Porque para você não faz sentido. Então, nesse quesito, honestidade e desonestidade, você já é virtuoso, já automatizou a virtude da honestidade. Desonestidade é o mais possível. E assim, né, a gente tem que ir trabalhando todas elas. Então, se a gente fizer uma análise crítica de nós mesmos, né, a gente começa a identificar onde que a gente ainda é vicioso. Dá para fazer. A gente pode não aceitar, mas que dá para fazer, dá. Né? Até a gente chegar nas virtudes mais altas, que são, né, a prática da caridade, do amor, né, justiça. Justiça a gente não consegue. A nossa justiça está automatizada em forma de vingança. Não é? Então nós estamos muito longe da virtude da justiça, da virtude da caridade. A gente tem que passar por muita coisa ainda para interromper esses ciclos viciosos. Para a gente começar a entrar nos círculos virtuosos. E para que isso aconteça, a alma precisa usar outras referências. Porque Einstein falava isso, né? Você não consegue consertar um problema utilizando o mesmo método que te levou a criar o problema. Você tem que estar pelo menos um nível acima. Você tem que olhar pelo menos um nível acima e falar, já sei por quê, eu vou consertar assim. Então, se eu não usar uma moral diferente da que me levou à automatização de todos esses vícios, eu vou continuar automatizando os mesmos vícios. Então, tem que usar uma moral diferente. Isso é que é o Espiritismo. Nos ensina a olhar para uma moral diferente. E essa moral foi trazida por Jesus, que é a moral de referência. É ali que eu vou olhar. Eu não vou falar assim, será que eu devo fazer isso? O fulano aqui faz. Ele não é a referência. Ele é tão vicioso quanto eu.
Então, para quebrar esses ciclos, esses automatismos viciosos, a gente tem que mudar para onde a gente olha, onde está a nossa referência. Os padrões têm que ser diferentes. Os padrões que a gente começa a automatizar vão ser diferentes dos outros. E à medida que isso vai acontecendo, a gente vai deixando coisas para trás. A gente vai mudando de amigos, mudando dos lugares onde vai, né, mudando de coisas que faz, de lugares que frequenta, porque aqueles ali não vão começar a ficar vai ficar meio desconjuntado. Eu com essa minha nova perspectiva, tentando melhorar aqui, voltar para lá, a gente se sente desconjuntado, né? Que é um sinal bom, porque é sinal de que, né, eu já deixei aquilo para trás, já dei um passinho para frente, né? Leva tempo, mas vai. Então, quando você olha para esses reflexos condicionados, esses psíquicos, né, condicionados, você tem dois extremos. No extremo de cá, você tem a obsessão, que é um processo automatizado que você se entregou para alguém, e aquele alguém faz o que quer. E do lado de cá está o processo virtuoso maior, que é a oração. Então, para sair do automatismo obsessivo e para o automatismo da oração, é um longo caminho, mas o automatismo da oração não é uma coisa tão difícil assim, se você pensar. Por exemplo, se você vem uma vez por semana no centro, e você fica ali, né, faz uma pequena oração de 5 minutos que seja, isso é um automatismo. Toda terça-feira eu vou no centro fazer a minha oraçãozinha, é um automatismo. É claro que seria melhor você fazer muito mais vezes na semana, mas é um automatismo, é um começo. E a gente não se dá valor às vezes, que isso daí é positivo. Né, nós não nos autovalorizamos, nós ficamos ali, né, nos nossos processos viciosos. Não, é assim que eu sou, não vou mudar. Mas não, a gente consegue mudar. As fragmentações que a gente tem em praticar as virtudes são coisas que a gente já conhece. Nós conhecemos amor incondicional, né? Eu já falei aqui algumas vezes. Você pega seu filho lá de 2, 3 anos, que você, sei lá, não deixou colocar o dedinho na tomada, bateu na mão dele para ele colocar o dedinho na tomada. Você falou 3 vezes, ele insistiu, na 4ª você bateu na mão dele. Aí ele vem todo bravo. Ele fecha a mão e vem batendo nas suas pernas lá. O que você vai fazer? Fechar a sua mão e bater nele? Não é isso que você faz. O que você faz é você pega ele no colo, abraça, como se você quisesse falar para ele: você não está entendendo, mas você vai me agradecer um dia. Você não precisa falar isso, mas você está ali. Aquele abraço que dure, digamos, 30 segundos, é amor incondicional. Porque naqueles 30 segundos não tem vizinho chato, não tem chefe ruim, não tem conta para pagar, não tem trânsito difícil. São 30 segundos de uma concentração absurda, de uma intensidade absurda, de um amor por um outro ser. Isso é amor incondicional. Não existe nenhuma condição durante aqueles 30 segundos que te tira dali. Daí o nome incondicional. Não tem condição que te tira daquilo. Então não é que nós não conheçamos amor incondicional. Nós não conseguimos sustentar. Mas nós conhecemos, né? Por exemplo, você leva a sua criança lá no parquinho para brincar com os coleguinhas lá, né? Aí fica aquela bagunçada, a criançada brincando, né? Joga terra para o alto, joga água e tal. Você está sentado no banco ali com os outros pais, as outras mães, todos olhando ali, todo mundo. E aí você começa a se encantar com o seu próprio filho, com as brincadeiras que ele está fazendo. Você não vai ver, mas você começa a sorrir ali. Durante aqueles 30 segundos que você está ali, não tem chefe ruim, não tem conta para pagar, não tem trânsito, não tem nada que te tira daquela condição de ter dado a ele a oportunidade de ser feliz, pelo menos na sua versão. A felicidade é um produto, né, de fazer os outros felizes, né? É assim que a gente conquista a felicidade. Então não é que a gente não conheça, a gente não consegue automatizar, a gente não consegue sustentar esses valores, mas nós já tivemos esses valores, nós temos esses valores dentro de nós. Então nós sabemos que é possível. Nada melhor para andar para frente do que saber que é possível. Nós já sabemos que é possível. É questão de prática, é questão né, nós nos mantermos alinhados e fiéis à nossa própria determinação.
né? E aí esses vícios vão indo embora e as virtudes vão chegando. Allan Kardec pergunta aos espíritos, né? O homem pode, pelo seu próprio esforço, olha o detalhe da pergunta, não é alguém que vem de fora, pelo seu próprio esforço, né? Acabar com as suas más inclinações? Aí os espíritos respondem, claro que pode, e com esforços insignificantes. Aí você fala assim, esforços insignificantes, mas tem um Everest aqui na minha frente. Não tem um Everest na nossa frente. Os nossos vícios nos fazem ver o Everest. É uma questão de relatividade, um conceito relativo. Então, nós conseguimos, com a nossa vontade, aliás, eles falam isso na resposta, o que falta aos homens é a vontade. Então, com a nossa vontade, com a nossa determinação, a gente consegue, sim. A gente consegue criar mais situações para desfragmentar essa caridade, para desfragmentar esse amor incondicional. Nós podemos criar mais situações que nos levem a ter mais oportunidades de praticar essas coisas. A gente, entre aspas, aí, leva mais a criança no parquinho, né? Porque isso aí vai automatizando energias positivas, virtudes. Só que o desenvolvimento é gradual, isso aí leva tempo. Todos os nossos automatismos, viciosos ou virtuosos, eles vêm de encarnações anteriores. Né? É um histórico de encarnações e de perispírito aí, de milhares de encarnações ou milhões, nem sei. Né? Em cada um de nós, que nos trouxe ao ponto em que o nosso perispírito está pesado com os vícios. Então a gente chega aqui para essa encarnação com tudo que a gente trouxe aí. Nós somos a soma de todas as experiências que já vivemos. Por isso que não tem duas encarnações iguais, nem para nós mesmos. Porque eu vou sair dessa melhor que entrei. Então a próxima já não vai ser igual a essa. Mas é algo que a gente precisa compreender que é possível, essas automatizações são possíveis. Existe uma história muito interessante, só para a gente encerrar. Não é uma história, na verdade é uma experiência que virou história, né? Porque ficou tão popular que eles pegam 5 macacos e colocam numa sala, não sei se vocês já ouviram, uma jaula, e colocam um cacho de banana lá em cima. Quando o primeiro macaco sobe para pegar as bananas, os outros 4 levam um jato de água fria. Eles não gostam. Aí, né, vai o segundo macaco, vai outro macaco, os outros 4 que ficam embaixo levam um jato de água fria. Até que uma hora que ele descobre assim, não tá sendo legal tentar subir lá e pegar a banana. Então vai chegar uma hora que um macaco vai subir. Na hora que ele vai subir, antes dele conseguir subir, os outros 4 vão bater nele. E batem nele. Não vai subir não, porque se você subir a gente leva água fria aqui. Quando chega ao ponto de nenhum macaco mais subir para pegar a banana, eles tiram um macaco e botam outro novo. Aí o que o novo vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é, manda ver, a banana. Na hora que ele vai tentar subir, não vai nem conseguir, porque não vão deixar, os outros 4 vão lá e batem nele. Ele vai tentar uma segunda vez, vai apanhar. Vai tentar a terceira vez, vai apanhar. Quando ele não tenta mais, troca o segundo macaco. E aí vai chegar uma hora que você só vai ter um macaco da primeira geração. Os outros 4 são da segunda geração. Então ninguém pega a banana. Aí você tira o 5º macaco, coloca um novo. Agora você não tem mais nenhum macaco da primeira geração. Todos eles são da segunda geração. Nenhum vai lá em cima pegar a banana. Aí se pudesse perguntar para os macacos, por quê? Eles vão responder assim, porque está automatizado no meu perispírito que eu não devo fazer isso. Não tem razão, não sabe a explicação. Então, se nós estamos automatizando os vícios por causa de 30 encarnações atrás, por causa de coisas que aconteceram nessa encarnação quando a gente era criança, nós podemos libertar disso. Né? Não é porque a gente está nessa situação que a gente precisa ficar nessa situação. Não é assim que Jesus nos ensinou. Né? Quando Ele nos ensina tudo que Ele nos ensinou, Ele falou, é para vocês tomarem ação, não é para vocês ficarem olhando. Né? Por isso que ele não veio fazer discurso, Ele veio mostrar. Então dá para fazer. Tá? Então esse trabalho que a gente queria fazer hoje é falar sobre automatização, tá bom? Obrigado aí, boa noite a todos.